Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo, a nossa aula, continuando sobre a América Latina. Vamos falar sobre o ponto de número 2 do capítulo de número 18, que são as monoculturas e a produção agrícola. Bom, monocultura, o nome já diz, mono quer dizer uma, então é um produto apenas que você acaba colhendo, que você acaba investindo para a sua lavoura. Então, além das práticas de mineração, a atividade agrícola também foi muito importante na época da colonização e ocupação europeia aqui na América Latina. Grandes áreas foram transformadas em lavouras extensas em apenas um gênero agrícola. Por isso que monocultura. Então, um gênero agrícola, como foi o caso, por exemplo, da cana-de-açúcar e do café. Então, o sistema de exploração agrícola aqui aplicado recebe o nome de plantation. Foi utilizado entre o século XX e o século XIX, principalmente nas colônias europeias da América, tanto na portuguesa como na espanhola e também nas inglesas. Apresentavam-se 4 características principais: latifúndio, monocultura, exportação para a metrópole e trabalho escravo. Vamos ver cada uma delas. No latifúndio, como as suas extensas terras, era possível produzir em grande escala um único produto. Então você tinha uma imensa terra e você tinha um produto, como o exemplo, a cana-de-açúcar. Então, você planta aquela imensidão de área, cana-de-açúcar, para a sua colheita. Então, aqui inicialmente nós tivemos a cana-de-açúcar, depois vieram algodão, fumo, café. Tais produtos tinham uma boa aceitação na Europa, de modo que esse produto era todo exportado para as metrópoles na Europa. Bom, o monopólio, claro que era adotado na América Portuguesa, na América Espanhola. A mão de obra era escrava, até tentaram escravizar os índios, que no começo não deu certo. Então você trouxe os negros da África, então você quase que utilizou-se exclusivamente composta a mão de obra por africanos. Então era a mão de obra para essa produção agrícola. Então, o sistema chamado de comércio triangular era: o navio saía da Europa, passava-se na África, comprava-se os negros escravos, traziam para as colônias, aqui vendiam-se esses escravos, os produtos eram abastecidos no navio que voltava para a Europa. E assim, esse triângulo: Europa, África, América. Europa, África, América. Bom, então nós vamos falar agora no próximo ponto, que seria a estrutura fundiária e a desigualdade no espaço agrário. Óbvio que, devido ao tipo de colonização de exploração, nós temos hoje uma América Latina pouco desenvolvida, bem pobre. Então você não pode comparar, como nós já falamos na aula passada, o tipo de agricultura, o espaço agrário, agropecuária norte-americano, dos Estados Unidos, canadense, em relação à América. Então, um dos principais desenvolvimentos social do espaço agrário da América Latina é esse contraste fundiário, que você tem as pequenas, médias propriedades e as grandes propriedades. Você também tem a famosa agricultura familiar de subsistência e a agricultura familiar comercial. Quando você fala agricultura familiar de subsistência, é aquela cultura que aquela família tem somente para sua subsistência. Já a agricultura familiar de subsistência é a finalidade de fornecer alimentos e matéria-prima para outros trabalhadores envolvidos na produção, geralmente pessoas da mesma família
Então, na agricultura familiar comercial, que além de produzir e atender a necessidade básica da família, reserva parte para a produção para o comércio. Então, de subsistência, somente para alimentação, para subsistência da família, e agricultura familiar comercial, que além para o sustento da família, uma reserva que sobra para as vendas, para você poder ganhar dinheiro. Então você tem uma estrutura fundiária, que são os latifúndios, ou seja, grandes propriedades, em maioria monocultora, produtora de um só produto. Cana-de-açúcar, café, soja, trigo, cacau, frutas tropicais, e vão abastecer o que? O mercado externo. Ele se caracteriza o quê? Por elevadas produtividade devido ao grande investimento em pesquisa e tecnologia. Então, uma estrutura fundiária ou latifúndio, você vai utilizar técnicas, você vai utilizar uma infraestrutura muito melhor em relação à familiar, que é muito rudimentar. Então, vamos ficar agora nesse ponto, focando nisso aqui, latifúndio e agricultura familiar. Então, falando do que? Agricultura familiar, você tem em áreas mais pobres, que é somente para a produção subsistência. No latifúndio já tem um desenvolvimento maior, já tem uma riqueza maior, a economia está gerando ali. Além dessa estrutura fundiária, está ligada à produtividade de terra, nós também temos grandes empresas onde você tem maquinários, você tem insumos agrícolas. Agora, o que nós vemos muito foi o famoso êxodo rural. O que seria o êxodo rural? Êxodo é a saída. Por quê? Quando você tem os seus funcionários e você troca por equipamento, máquina, então aqueles funcionários não vão ter mais essa utilidade. Então, por falta de emprego, trabalho, fome, então é a saída do homem do campo para a cidade. Então, vamos ficar por hoje nessa matéria. Até a nossa próxima aula.